pessoal, pra quem ainda não me conhece. Por que você tá dando risada? Tô dando risada. Olá pessoal, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa, este é meu esposo Maurício. E estamos aqui com os nossos dois filhos, a Lara e o Theo. E no vídeo de hoje a gente quer compartilhar com vocês como está sendo nossos 2 meses aqui em Portugal. E vamos relatar um pouquinho pra vocês, vai ser um relato desde quando chegamos aqui até os dias de hoje, como está sendo todo esse processo, como está sendo a nossa adaptação, nossas impressões, e vamos detalhar tudo desde o início para vocês. Então, a primeira parte, esse é o Theo, dá oi, Theo. Esse é o Theo. E a primeira parte é que vamos falar desde o momento que saímos lá de São Paulo. Saímos numa quinta-feira e nosso voo, ele tinha Quinta? uma... Sim, saímos na quinta? Sexta-feira. Mãe? Não saímos na quinta? Sexta-feira. Sexta-feira. Pronto, ó, 2 meses já tá me causando... Sexta-feira, dia 15. É verdade. Sexta-feira saímos da rodoviária do Tietê, correto? Só de viagem de ônibus. A gente teve que ir até Campinas pra poder sair lá do aeroporto de Viracopos, ao invés de sair do aeroporto de Guarulhos. E pronto, né? Pegamos um ônibus na rodoviária do Tietê, chegamos em Viracopos, chegamos lá com bastante tempo, né, de antecedência, já nos preparamos já para não passar nenhum tipo de problema. Logo já podemos fazer a parte de embarque, né, que foi o raio-x, parte da Polícia Federal, despacho de mala. o que tinha de fazer de despacho de mala, todo esse processo você se faz logo que já chega para fazer o check-in, né? E pronto, assim que passamos por todos esses processos aí de triagem, já chegávamos na parte de espera, né? E aí nessa parte de espera tinha a opção da sala VIP, Sim. certo? Que foi aonde ficamos, que também tinha incluso, né? Através da agência de viagens que a gente fechou, já estava incluso a sala VIP. Então ficamos lá, comemos, bebemos, descansamos e ficamos lá e foi muito bom, né? Porque querendo ou não é cansativo. E Sim. gastar no aeroporto acaba sendo muito caro. Não existe gastar no aeroporto. Não existe gastar no aeroporto. E assim, depois que a gente passa também no check-in, você não pode entrar com água, tipo bolacha, salgadinho, essas coisas, né? Sim. Então, tem que ser tudo antes do embarque, né? se forem comer alguma coisa, tem que ser tudo antes. E as praças mesmo de alimentação é antes, né? Sim. Só que sai muito caro. Então, vale levar um lanchinho na mochila, né? Mas também só pra comer antes de fazer o check-in, né? Não tem como entrar. Não tem como entrar com nada. Eles pedem pra tirar tudo. De líquido. Até se você tiver garrafa d'água. Desvaziar. Antes de passar no raio-x, passa no raio-x e depois vai direto pra Polícia Federal lá, pra poder fazer também a passagem pela Polícia Federal, né? Isso mesmo. E aí, faltando 1 hora para o nosso avião decolar, já fomos para a fila de espera, né? Eles já estavam anunciando o nosso voo. E assim passamos, também não teve segredo, né? A gente ouviu eles chamando, passamos. Não, mas a gente já sabia qual era o portão também. Já sabia qual era o portão, mas também não teve segredo, era só ir até pra frente do portão. Sim, certo? esperar. Esperar, chamaram, olharam o passaporte, mais uma vez, né? Deram uma conferida e acabou. Na passagem, pra ver se cada passaporte tinha o nome na passagem certinho. Sim, e acabou. Assim entramos no avião, foi uma viagem ótima, né? Teve bastante turbulência. Eu fico um pouco enjoada com as turbulências, mas você não ficou, né? Não. Ficou tranquilo. As crianças também ficaram super tranquilas, foi uma viagem que ocorreu tudo ok, eles deram o jantar, deram Café da manhã. o café da manhã. E pronto. Chegamos então em Lisboa, foi um voo direto para Lisboa. E lá em Lisboa começou, acho que tava fácil demais. Tava fácil demais, tava calmo demais para uma imigração. E aí chegando lá em Lisboa, hora de pegar realmente aquela temida fila da imigração. E no começo, acredito que até pensávamos que ia ser rápido, assim. Não, mas teve momentos que tava andando mais rápido e teve momentos que tava andando mais devagar, né? A fila. Até que parou de vez. Não tava funcionando todos os guichês da polícia aqui, né? Polícia Federal. Polícia Federal aqui de Portugal. Então, acabou tendo um atraso porque era um volume muito grande de pessoas, né? Então, aí meia hora eles pausavam, aí parava a fila totalmente, você ficava 30 minutos parado no mesmo lugar, daqui a pouco voltava a andar um pouquinho. Foi. Mas aí foi um processo demorado mesmo, Foi demorado. 5 horas lá esperando. Muito demorado, 5 horas. E assim, não tem nada pra tu comer lá. Tipo, a gente chegou, era 11 da manhã e ficamos praticamente a tarde toda. Então a gente, pelo menos, tinha tomado um café da manhã, né? No avião ainda, por volta de umas 9, 10 horas da manhã que a gente tomou o café da manhã.
Não, acho que foi antes. Foi antes, eu acho. Acho que foi antes. Porque a gente desceu pra fila da imigração, era umas Acho que foi umas 11h10. 7 horas, 7 horas. Acho que foi cedo, assim. 7, 8 horas. Mas daqui já, né? Eu não sei Sim, que horas sim. era lá no Brasil. E... Mas daqui. Mas pronto, não tinha, tipo, como a gente comer na fila, não tinha como fazer nada. 5 horas, ficamos lá praticamente a tarde toda. E aí já teve a primeira irritação. Eu fiquei muito irritada de verdade, porque a gente antecipou a nossa compra de passagem de trem. Porque chegando em Lisboa, a gente ia pegar um trem direto pra Braga. E já tínhamos comprado essa passagem de trem. E tínhamos calculado já uma diferença de 2 horas. Então, por exemplo, se a gente atrasasse na fila, 1 hora e meia de fila ali. Na verdade, a gente fez a diferença de 3 horas, porque a gente chegaria às 11 horas e a passagem tava para as 2 da tarde, 2h30, né? Sei lá, alguma coisa Justo. assim. Justo. Então, assim, daria tempo, super tempo de passar pela fila, assim, né? Em um dia normal, daria tempo de passar pela fila e chegar a tempo. Acontece que o quê? Não é uma passagem barata. Nós pagamos, nós 4, em torno de R$ 900. Então, assim, e perdemos, né? Era 2 da tarde, a gente ainda tava na fila, não tinha que fazer, eles não estavam reembolsando o valor. Então, perdemos aquela passagem e sem discussão. Acontece que chegou a nossa hora da imigração. Essa hora eu vou deixar você contar. Mas assim, na hora que chegou, tinha uma menina na frente, né? E eu perguntei pra ela, estamos todos juntos aqui, né? Podemos passar no guichê juntos? Ela disse que sim. Então fomos. E aí eu bem confiante, mas morrendo de medo. E assim, 5 horas de fila, já estava super cansada. Chegamos em frente ao guichê. E aí começou as perguntas, as tais temidas perguntas da imigração. E não tem como, né? Esse momento não passa nenhum... Como é que fala? Wi-Fi? Nenhum Wi-Fi. Nem Wi-Fi. Você pode estar com tudo certinho, né? A gente tava com visto, tava com carta convite. Assim, tava tudo certinho, mas não tem como, né? Eles também colocam um tipo de medo já, né? Você já vai até o guichê já com um certo medo. Então a gente passou pela imigração, né? Aquelas perguntas básicas, se vieram com visto, qual foi o visto que a gente veio, se as crianças estão acompanhando a gente, se veio com carta convite ou se veio com alguma reserva de hotel ou alguma outra estadia para poder comprovar. Então a gente entregou para ele os documentos, que é a carta convite que a gente tinha, entregou os passaportes, ele olhou os passaportes, conferiu, olhou para o nosso rosto, né, para conferir, se conferia com a foto ali e tudo mais. Fez algumas perguntas, né, sobre questão de dinheiro, quanto dinheiro a gente tinha para poder ficar, né, no país. E também perguntou qual era o tamanho da casa da pessoa que iria nos receber, né, também para saber se comportava as pessoas. E foi isso, a gente respondeu as perguntas, acho que foi super tranquilo. Ele carimbou o passaporte, entregou pra gente, questionou algumas coisas, né? Que pra ele, talvez, sei lá, a gente poderia dar um desvio ali e se alguma evidência, alguma coisa, mas a gente respondeu tudo tranquilo, tudo conciso ali. Ele aprovou, carimbou os passaportes, entregou pra gente de volta e a gente já passou pela imigração. Aí logo em seguida a gente foi atrás das bagagens, né? Tava uma confusão É uma saga, em né? Lisboa por conta desse atraso, então tinha um monte de bagagem que tava em pé mesmo, assim, né? Nos corredores lá, né? Na parte que você vai retirar as bagagens ali. Então a gente foi atrás da nossa, para saber onde estava a nossa estava na esteira, só que parada a esteira do voo que veio da gente. Então a gente conseguiu achar nossas malas, porém uma mala veio danificada, até inviável, foi até difícil chegar com ela aqui por conta disso. Sim, verdade. E depois dali a gente sai direto, saída final assim do aeroporto, já não tem pra onde ir. Sai e ali que normalmente ficam as pessoas que ficam aguardando, as pessoas chegarem, fica tudo ali naquela beirada da saída ali. E ali também já tem a saída do metrô, no aeroporto de Lisboa. Você pegando ali à direita, já vai cair na saída Dentro do do metro, metrô. dentro do metro. Então a gente já foi para dentro do metro porque a gente pegava. A gente tinha que pegar o trem e o trem era em outra estação. Então a gente foi O para acesso é super fácil, o né? metro, comprou os bilhetes, né, os tickets lá na própria estação e seguimos viagem. Pegamos o metro, descemos acho que 2 ou 3 estações Foram depois 3. e acabamos na estação de comboio, né? Isso, lá em Oriente. E E daí a saga era comprar a passagem de trem, porque tínhamos perdido a nossa passagem e agora como que a gente ia fazer, né? Só que nesse momento é importante, eu acho que frisar, que a gente ainda não tinha chip daqui de Portugal. sim, não tinha Então a gente tinha que tentar alugar em algum Wi-Fi. Wi-Fi. E estávamos ficando já sem bateria também. Todo mundo praticamente quase sem bateria. Uma dica boa é vir com o eSIM, né? Que é o chip como fala? Esses chips para fazer viagem internacional, né? Uma dica boa é vir com o eSIM, que é o chip virtual, né, na verdade.
Na Nomad tem lá a opção lá, né? Quando você abre a conta, você consegue liberar lá o eSIM para usar em qualquer país, né? Então, é uma dica boa a questão do eSIM, porque você vai acabar precisando usar registros móveis e... Sim, é porque assim, a gente optou não fazer nada disso porque a gente já teria um chip quando chegasse no nosso apartamento, né? Então não tinha muito segredo, era descer do avião, pegar o trem e chegar no apartamento. Então até o apartamento a gente conseguiria, né, se virar sem internet se precisasse. Mas não foi o caso, porque como a gente perdeu a passagem de trem, a gente precisava comprar outras passagens, a gente estava precisando de internet, porque os guichês lá de bilheteria era tudo online, não tinha ninguém fazendo bilheteria presencial, né? Então não dava pra comprar nada físico, aí tinha que ser tudo online. Não, na verdade tinha os Totem. A gente comprou pelo A gente Totem. conseguiu comprar pelo Totem, Aí tava com o né? cartão da Wise mesmo, né? Fiz lá, consegui achar a próxima viagem, né? Pra aqui pra Braga. E era às 7h49, acho, da noite, alguma coisa assim. Sim, faltaria uma hora mais ou menos É. pra sair o trem ainda. Porém, já estava lotado e só tinha na primeira classe. Então a gente gastou um pouquinho A mais de dinheiro mais. para vir. Acho que foi 40 euros cada passagem, mais ou menos. É, foi por aí. Então já é uma coisa que estava fora do orçamento, já digamos assim, né? Algo que não esperávamos. E graças a Deus também pensamos rápido num sentido de mercado, porque estávamos contando que se a gente pegasse o trem que a gente tinha comprado antes, chegaríamos a tempo de chegar no apartamento e ainda ir no mercado. E os mercados aqui fecham, o mais tarde que fecha é 9h30 da. Não, 11 horas. 9h30 da noite. Qual? 11 11 horas. horas. Do Nova Arcada, do Continente e do Tudo Poragapá. bem. Se fôssemos dentro do shopping, os mercados dentro do shopping funcionam no horário do shopping, então até 11 horas. No Nova Arcada é o Continente até 11 horas e no Braga Park até 10 horas do Pingo Doce. Isso. Agora, perto mesmo do apartamento, é até as 9h30. Até as 9. Até as 9? Até as 9. Então, assim, a gente ia pegar 7h40 e tantas, saindo de Lisboa para Braga ainda seriam 4 horas de viagem. Já íamos chegar praticamente sem conseguir fazer alguma compra no mercado. Então, pensamos rápido e meu esposo foi com o nosso tio no mercado. Tinha um mercado Continente ali na estação mesmo. Descendo um pouquinho tem um Na shopping. estação não, no shopping. Descendo um pouquinho tem um shopping, aí foram no Continente ali e compraram tudo que dava pra comprar de imediato, até porque a gente estaria no meio dessa viagem, né? E também foi um desafio, né? Porque vocês foram correndo, fizeram algumas compras no mercado pra voltar a tempo ainda de pegar o trem. E além das malas, das crianças, tudo, ainda tínhamos compras de sacola de mercado pra levar. Pois embarcamos no trem, deu tudo certo, tinha lá tudo bonitinho. E assim chegamos aqui no comboio de Braga. Do comboio de Braga até o nosso apartamento também foi super rápido. E era só descer a rua, né? E assim chegamos também sem nenhum problema. E já, como estávamos já com as compras do mercado, também conseguimos chegar e apenas descansar. E nessa parte aí foi tudo tranquilo. E as nossas primeiras impressões daqui pelo dia seguinte. Eu acho que a primeira coisa foi o clima, certo? Clima e fuso horário. A primeira impressão, assim, que a gente falou, eita, tá muito calor. Não, acho que não é nem a questão do fuso horário. Acho que foi a Ou questão o do ritmo. horário de verão aqui. O horário de verão aqui é muito diferente do horário de verão do Brasil, por exemplo. O horário de verão do Brasil anoitecia às 7 horas da noite. Aqui anoitece 10 horas da noite. No pico do verão mesmo, tem sol até 10 horas da noite. Então é meio estranho, assim, para o seu corpo assimilar isso, né? Seu relógio biológico. Então, e você acaba também se perdendo. Por muitas vezes a gente acabou se perdendo de sair e fazer compra, por exemplo, no mercado e esquecer que não era 7 horas da noite ou 6 horas da tarde e ficar até o mercado fechar, por exemplo. Faltava uma hora para o mercado fechar porque já era 10 horas da noite. Sim, não só isso, mas assim, a gente tava perdido no tempo até de jantar, né? A gente tava jantando, estávamos tomando café da tarde na hora que deveria ser uma janta já, né? Mas isso já foi também se ajustando, porque foi uma adaptação rápida, mas é uma adaptação que além de escurecer só às 10 da noite, também está sendo ao contrário agora, porque praticamente quase 5 da tarde já está ficando escuro. Ainda não completamente, mas está aproximando das 5 e às 5 vai estar tudo escuro. E querendo ou não, é uma diferença para contar aqui para vocês. E além disso, contar para vocês também sobre o ritmo de vida aqui. Que aqui parece que eles fazem tudo na calmaria, tudo mais devagar. E acredito que também é um pouco da nossa pressa que faz ter esse reflexo. Porque acho que somos muito apressados, né? Tudo a gente quer... É como se estivéssemos atrasados a todo momento. A gente quer tudo muito rápido, eles são mais zen. Não tem um problema, né? Com isso, é só uma questão de ritmo mesmo de vida. E tem outro ponto aqui que são os locais, né? Os comércios,
que eles fecham no horário de almoço. E foi algo que a gente estranhou, porque simplesmente fecham. Tipo, é uma loja, um comércio, eles fecham, tá fechado pro horário de almoço e tu não consegue resolver nada, assim. Se precisar, tipo, vou aproveitar na hora do meu almoço pra ir numa loja ali, né? Pode ser que a loja esteja fechada porque eles estão em horário de almoço também. Ou seja, que o pessoal vive, né? Tem que parar, a vida para pra... Sim. E são Você 2 vive horas, não é uma. 2 horas, você vive, né? E depois continua. E a gente estranhou também que muito estabelecimento estava fechado para férias. Chegamos aqui na época de férias, mas foi algo incomum, porque comparando também, colocando assim como o Brasil, pode ser férias e o que for lá no Brasil, você coloca mais pessoas para trabalhar dentro do estabelecimento, mas você não fecha nunca. E aqui era fechado assim, às vezes por um mês, né? Tava fechado Não, é que na verdade 2 semanas, tava fechado a diretão. gente chegou em agosto. Agosto aqui normalmente é quando o pessoal faz as férias deles, né, mesmo. Então, por exemplo, não tinha escola aberta, não tinha nada aberto. Até a padaria Inclusive tinha uma fechado, pastelaria né? aqui na rua que ficou fechada, a gente só foi ver ela abrir agora no meio de setembro agora, mais ou menos. Foi, porque é fechado Porque tava por fechado férias. as férias. Porque aqui é o período de férias, é o período que eles vão gozar as férias mesmo e vão viver. Sim. Bom, e é isso. Acho que essas foram nossas primeiras impressões. No dia seguinte que a gente acordou já, a nossa primeira preocupação foi limpar a casa, arrumar a casa. Então, a nossa primeira dificuldade, eu acho que foi encontrar coisas para a casa. Então, estávamos acostumados com álcool, com rodo, com coisinhas que a gente usava no dia a dia, né? E aqui foi muito difícil de encontrar parecido. Não que não tenha, tem da forma que usam aqui, que limpam aqui, né? Então foi muito difícil achar. Por exemplo, o rodo. Né? Demoramos muito pra achar um rodo. E, claro, aqui tem a esfregona. Dá pra tu limpar o chão normalmente. Tu não vai ficar sem limpar a casa. Mas eu queria um rodo. O pano de chão, paninhos assim, é tudo flanela, né? É diferente. Então eu senti uma falta nesse quesito assim de limpar as coisas. E é isso, né? Sobre limpar as coisas. O lixo aqui é diferente, não tem dia do lixeiro. Na rua tem os lixos separados por reciclagem, né? Papel, metal, vidro, Plástico. plástico orgânico, né? E eles incentivam você já a fazer essa reciclagem dentro de casa. Era algo que a gente não praticava no Brasil, que a gente começou a praticar aos poucos, porque tu bota o lixo na rua, dentro já daquelas lixeiras já certinha, e não tem dia pra colocar, né? Depois vem um caminhão e suga todo aquele lixo. E é assim, e achei também diferente isso. Porque no Brasil, às vezes, a gente tinha que acordar 6 da manhã pra colocar o lixo, aí não acordava às 6 da manhã, perdia o dia do lixo. Então é uma diferença. Depois disso, é a questão das escolas, mas eu já falei, tem um vídeo aqui falando sobre as escolas, então se vocês quiserem, confere lá nesse vídeo. Mas também foi um processo simples. Sobre o Tube, que é o ônibus que passa, né, o autocarro que passa aqui em Braga, foi tranquilo fazer também, né? Fomos apenas ao balcão. A gente fez online, pedido online, submeteu online, e aí em seguida a gente foi retirar os cartões, né? Que eles fazem a impressão diretamente lá no balcão e você já consegue recarregar também, fazer a recarga, se você quiser fazer a recarga única, diária, mensal, eles fazem tudo lá, certinho. Sim. E as crianças e os jovens que são estudantes, eles têm direito ao passe livre, né, aqui. Isso. E nós optamos pelo passe, é 1,55 a passagem aqui, mas optamos fazer um passe mensal de 14 euros, pois achamos que seria bom. Aqui tem o Bolt e o Uber, mas funciona normal. A única diferença que a gente sentiu para pegar aplicativos foi uma longa espera pelos carros. Acredito que por ter menos motorista, não sei exatamente, acho que é isso, né, o motivo? Porque... Não acho que tem menos motorista. Não, comparado a São Paulo, assim, por exemplo, a gente pedia, às vezes o Uber tava 3 minutos, 2 minutos. Aqui, normalmente tá 10 minutos, 15 minutos. Normalmente eles estão, tipo, muito longe. Então a gente tem que se antecipar nesse sentido de pedir o aplicativo, porque vai demorar. Nunca vai ser assim. Nunca não, né? Já aconteceu de ter rapidinho, mas é um ponto. A questão de saúde aqui. Quer falar? Você fez um plano pra nós? Tá. A questão vamos lá, dos hospitais e da saúde aqui. Aqui é muito difícil. Em Portugal inteiro, todo mundo sabe aí, quem pesquisa e quem tá vivenciando isso, tá pesquisando, ou quem já vive aqui, sabe que saúde pública aqui tá um pouco difícil pela alta população, né, devido aos imigrantes. E não só isso, né, então o sistema de saúde acaba não comportando a quantidade de pessoas. Então tá bem difícil conseguir uma consulta, precisa ser alguma coisa emergencial. Então a gente optou por fazer um seguro de saúde, eu recebi uma proposta por e-mail, acabei entrando em contato com a empresa acabou entrando em contato comigo, na verdade. Eu achei interessante, que é da Medicare, né, o plano, e a gente paga 34 euros mensal, então a gente tem acesso a consultas, né, desconto em consultas médicas, telemedicina,
tem a parte de odontologia também e tem alguns descontos, né? Tem alguns descontos em farmácia e em outros locais também. Isso, e é só para deixar bem claro também que ele é um plano que ele funciona por coparticipação, não significa que você Aquele não é vai. 100%, Que aqui ele é não 100%, tem aqui nada não tem 100%. isso. Mas você vai pagar uma diferença significativa, assim, por exemplo, uma consulta que seja de 20 euros, porque tá com plano, você vai pagar, tipo, 8 euros. Você paga, tipo, muito menos. Sim. E tudo isso é tanto para o hospital, mas na farmácia também tem desconto, né? Para essas coisinhas também. Bom, depois disso eu acho que a gente chegou num ponto de frustração. E eu acho que essa é a palavra certa, para ser bem real, assim. Que foi a questão de abrir conta. Porque assim, a gente consumiu muito vídeo antes de vir pra cá e sempre estava muito claro que a gente conseguiria abrir, chegar aqui, abrir uma conta com o IBAN português e na hora que a gente chegou aqui não dava mais. Agora para abrir conta eles pedem que tenha o título de residência já e foi algo que nos frustrou porque a gente não conseguia ter a conta no banco, então não dava, era como se a gente tivesse preso, né? Assim. Sim, aqui é basicamente assim, ou você tem o título de residência ou você já tem um processo em andamento na AIMA para conseguir fazer a abertura da conta. Eles não fazem mais com o passaporte como antigamente. Antigamente eles faziam, acho que no Novo Banco a gente pesquisou bastante, né? Porque você só precisava fazer o depósito e eles conseguiriam abrir a conta para você ali. Porém, agora devido à imigração, enfim, não sei se aconteceu alguma situação também, ou vinha acontecendo alguma situação com os imigrantes, né? Os bancos resolveram se segurar mais, né? Nesse sentido, e ser um pouco mais burocrático. Então, ou você tem a residência ou você tem um processo na AIMA. E aqui, basicamente, para você viver aqui em Portugal, você precisa ter um IBAN português, porque você precisa da a questão do multibanco, o MBWay, que facilita a sua vida. Para pagar conta, para pagar algumas outras coisas. Não é só facilita, né? Tem lugares, comércios que, por exemplo, você fala que quer pagar com multibanco, que seria uma Wise, uma Nomad, não deixa. É só se você tiver MBWay ou dinheiro em espécie, né? Então, é mais na questão de facilitar a sua vida aqui para pagar as contas, por exemplo, a conta de energia, a conta de água. Então, é basicamente isso, né? É a questão de facilitar a sua vida aqui nessas questões, para pagar uma conta de água, uma conta de luz, que muitas vezes vem com a referência multibanco para você usar para utilizar para fazer o pagamento, né? Senão você precisa ter um caixa central ou um CTT para tentar fazer o pagamento, é um pouco mais difícil, assim, né? Você tem na sua rotina já fazendo seu trabalho, suas coisas, acaba sendo um pouco mais difícil. Sim. Até para começar a movimentar crédito mesmo dentro do país, né? Sim. Mas teve um porém, né? Eu consegui abrir a conta de banco por conta do meu trabalho. Fica a dica aí. Minha empresa tem convênio diretamente com o banco, então, justamente por a empresa ter convênio com o banco, eu consegui abrir minha conta. Então, consegui fazer a abertura da conta, mas também agora tem a Revolut. A Revolut não tinha nada aqui em Portugal ainda, então eu vim com a Wise, com a conta da Wise aberta. E logo que eu cheguei aqui, consegui abrir o Revolut. O Revolut é europeu aqui mesmo, né? E porém o IBAN era da Lituânia, então também não conseguia fazer muita coisa. E agora foi liberado o português, eu consegui também transferir minha conta para o IBAN português, então agora eu consigo com o Revolut, né? Que é uma conta online, você faz só com passaporte e com NIF, né? E confirmando aqui que também você tem moradia e tudo mais aqui. E aí você consegue fazer a abertura da conta, você consegue ter o IBAN português e consegue ter acesso a essas ferramentas de pagamento, como multibanco e MBWay, né? Sim, isso mesmo. E a outra frustração que a gente teve foi na questão de financiar móveis ou eletros, enfim, qualquer coisa que pudéssemos comprar. E eu digo isso porque nós viemos com um apartamento sem mobília e com a ideia de que, de tanto vídeo que a gente viu também, de tudo que tínhamos pesquisado, além de buscar os vídeos, que conseguiríamos chegar aqui através de uma seguradora, né? Sim. Fazer um. Uma financiadora, fazer na uma verdade. financiadora, fazer uma compra na loja e eles faziam esse financiamento apenas com o teu passaporte. Apenas com o passaporte. Eu acho que Porque foi esse era o apenas ponto. passaporte, né? Apenas com o passaporte. Então, assim, você dava um valor de entrada, por exemplo, mobiliava a casa toda lá, comprava, sei lá, um sofá, uma cama, um colchão, e você dava um valor de entrada e ficava parceladinho ali, vai, em 6 vezes, por exemplo. E pronto, era só exigir do seu passaporte. E foi uma frustração que a gente chegou aqui e eu acho que também serve de um alerta, porque eu vejo muito vídeo no YouTube e no Instagram, que o pessoal fala, como comprar parcelado em Portugal, pela Klarna, pela Segura. Aqui tem algumas financiadoras, né? A Secura é uma delas. Isso. E a Klarna é uma delas, as mais conhecidas, As vamos mais dizer assim, que tem em quase todos os sites aqui. Porém, ela funciona de uma forma assim, você dá uma entrada um pouco mais grossa, por exemplo, eu financei lá 1.000 euros, por exemplo, 1.500 euros, eu dou uma entrada ali de 300, 400 e vou pagando parcelado, sei lá, de 50, 70. Então fica um pouco mais tranquilo. Porém,
você faz todo o processo, você paga a primeira, só que eles pedem para poder identificar algum tipo de documento seu. Porém, esse documento precisa ser uma residência, ou uma cidadania, ou um passaporte europeu. Então não tem como Então, fazer. assim, não Acaba tem sendo como. reprovado no final das contas esse E foi crédito. algo que realmente frustrou a gente, porque talvez se a gente soubesse que não iríamos conseguir, não teríamos pegado um apartamento sem mobília. Porque ficamos com uma sensação assim de estar num lugar vazio. Não, não é uma sensação, estamos num lugar vazio. E foi algo ruim, assim, de certa forma. Então eu acho que fica também um alerta, e porque a gente só vai conseguir fazer esse tipo de compra, esse tipo de financiamento, quando tiver um título Sim. de residência. Ou vai ter que fazer o que a gente está fazendo, comprando aos pouquinhos mesmo. Tudo Comprando à aos vista poucos, mesmo, tudo à né? vista. É bom que tem algumas promoções. O legal de Portugal é isso, e da Europa, eu acho que como todo, né? Tipo, diferente do Brasil, qualquer outro país, acho que diferente do Brasil é melhor nesse sentido. Que aqui tem algumas promoções, e são algumas promoções mesmo. Tipo, coisa relâmpago assim. Se você perder, você vai até se arrepender. Então, de você ter alguma coisa ali de, sei lá, 500 euros, no outro dia tá 250, na outra semana. E aí, se você perder, você perdeu, mas é um desconto que eles acabam dando. Então, é muito bom você vir para cá e acabar ficando de olho nos sites, se cadastrar nesses sites, né, como a Vorten, a Home Casa, a IKEA, para poder receber as notificações, né, via e-mail e poder ficar alerta a esses descontos que vão rolar, essas coisas, porque tem bastante promoção, tem bastante coisa legal, bastante cupom. Então você acaba conseguindo aproveitar algumas coisas aqui, sim. Isso mesmo. E, bom, um ponto difícil também que foi aqui foi o nosso NIS. Tentamos fazer também o NIS lá do Brasil, foi uma coisa que já estava difícil. Quem está passando por esse processo do NIS sabe que não está saindo rápido, está sendo uma demora. Porém, quando chegamos aqui, meu esposo ele conseguiu, dando o nosso exemplo, meu esposo ele conseguiu um emprego e o emprego dele deu um contrato de trabalho para ele e ele conseguiu sozinho. Eu acho bom falar isso porque se você não tem como pagar uma pessoa para fazer, se você tiver um contrato de trabalho aqui, você consegue entrar no site da Segurança Social e emitir o seu NIS. E saiu em coisa de uma semana, né? Foi E 3, 4 dias. 3, 4 dias. E bastou apenas o passaporte e o contrato de trabalho, certo? E eu entrei com um processo no meu também, espero que dê certo. E no meu caso, eu abri uma atividade nas finanças, emiti 3 recibos de serviço e anexei também junto na Segurança Social e disse que também em uma semana vão me dar o retorno. Sim, aí você vai entrar na Segurança Social, vai pedir para submeter lá o cadastro, vai entrar, vai colocar seu e-mail, vai receber um token, você vai colocar o token, vai cadastrar lá seus dados, seu número de telefone, onde você mora, qual que é a sua nacionalidade, e aí ele vai pedir para você falar qual que é o motivo da solicitação. Aí você vai falar por contrato de trabalho ou por início de atividade, que foi o caso da Larissa. Sim, e. Quer falar? E aí, logo em seguida, ele gera um ID para você, né? Você vai ter que anexar também o seu visto e o seu passaporte. E em seguida ele gera um ID para você ficar consultando, né? Então eu tive que ficar entrando todo dia, consultando até aparecer como liberado. Você faz lá o reconhecimento facial, né? Ele pede para poder ler sua face. E reconhecer o passaporte novamente para poder emitir, ele já gera o documento direto pelo site. E você já tem lá o NIS para poder encaminhar para a empresa, porque precisa, no final das contas, eu fui contratado sem o NIS, mas são algumas exceções, são algumas ressalvas, exceções, assim. E é condicionado, né? Era um Sim. contrato condicionado. Tô te dando um contrato, mas a condição é que liberem o NIS. Se não liberar, é interrompido. Sim, porque é uma coisa que é precisa aqui, né? Ter o número de inscrição social. Então, aí com o contrato eu consegui fazer o pedido e saiu, já mandei para a empresa para poder regularizar minha situação com a empresa. Sim. Bom, e é isso. A questão de trabalho aqui, eu vou fazer um vídeo pra vocês falando dos trabalhos. Mas de um modo geral, eu acho que se você vem pra trabalhar duro e não se importar em procurar algo somente dentro da sua área, seja lá qual for, eu acho que é fácil, assim, né? Se você estiver aberto, tiver tempo, tiver disposição, você encontra facilmente numa restauração, num comércio, em loja, só que vai exigir um pouco de você, fisicamente, né? Psicologicamente. Então, assim, Dependendo do local. dependendo do local. Mas é um vídeo que eu vou trazer mais detalhado pra vocês depois, tanto da minha experiência quanto da experiência do Maurício. Mas tem trabalho. Basta, tipo, querer arregaçar as mangas e trabalhar e fazer as coisas funcionarem até você conseguir ir entrando ali na tua área ou buscando conforme for trabalhos melhores. Mas não é um bicho de 7 cabeças, assim. Dá pra trabalhar por aqui. Por final, quem converte não se diverte. Eu acho que é bom só enfatizar isso porque a gente chega aqui automaticamente convertendo as coisas. Tipo, a gente vai no mercado, qualquer valor que a gente vê, a gente fala, meu Deus, vezes 6, meu Deus, vezes 6. Então a gente tem que desbloquear um pouquinho isso daí. Bom, não é uma coisa fácil, né? Demora para você virar essa chavinha, ainda mais a gente que veio para cá ganhando em real ainda. Então, você chega no mercado, você vê alguma coisa de 3, 4 euros,
No começo a gente fica meio que deslumbrado, assim, a gente fala, é só um, é só dois, é só cinco. Mas quando você vai ver, você fez uma compra ali, deu 150, 200 euros e, mano, você compra coisa pra caramba. Mas você fala assim, convertido isso daqui dá muito Não, dinheiro. muito dinheiro. E aí, pelo menos, acho que agora deu uma amenizada. Porque agora a gente tá É que assim, vivendo há mais tempo em é, euro, então é meio que automático. Eu vejo coisa de 2, 3 euros, dependendo da coisa, eu acho que tá caro. Mas nas primeiras semanas não tem como. Você olha, tipo, um quilo de carne, você fala, um quilo de frango, 5 euros. Fala, tá R$ 35 isso daqui. Tá muito caro, tá muito caro, tá muito caro. Então não tem como, você vai ficar convertendo tudo e é tudo todo momento. sim. E eu acredito que ao longo do tempo isso vai mudando, mas no momento que você parar de converter e ganhar em euro, também muda um pouco essa percepção, assim, de. Tá, né? Eu acho que muda, não muda? Não, continua sendo caro. Continua ficando caro. Bom, mas é isso, eu acho que tem que ter duas atenções. A primeira é pra você não se deslumbrar e ficar, meu Deus, tudo é barato, achando que tudo. São, né, duas pessoas diferentes. É aquela que vai achar que tudo é barato. Sim. Né? Não, mas Tipo, você acha, isso é normal. mas é igual Você as crianças. Lá, a gente brinca que Lara entra no mercado e fica, mas é só dois, é só 1,50. Não, é coisa, né? coisa. E, bom, então, mais assim, viva, mas tem que segurar o freio, assim, porque não é barato como parece ser barato. Não é nem um pouco. Nem um pouco. Tanto Acho que essa parte mais de mistura que a gente fala, né? De carne mesmo, eu achei um pouco a parte dos talhos mesmo aqui do açougue. Comparado, né? Comparado ao Brasil, acaba sendo um pouco caro, teoricamente, né? Se você converter diretamente. E, por exemplo, eu também que gosto de fazer academia, gosto de fazer as coisas, a parte do whey, essas coisas também achei bem caro. Tipo, um pote de whey de 1 quilo é 27 euros, 28 euros. Então, tipo, se você muito fazer caro. vezes 6, a gente pagava muito menos, né? Com esse valor você comprava muito whey lá. Então, tem esses pontos aí, tem esses pontos aí. Sim, tanto que eu acho que se a gente pegar e converter, realmente a gente gasta muito mais de mercado aqui do que lá. Acho que não. Acho que não? Acho que não. Porque Convertido, claro. Aqui a gente, assim, é que a gente teve que aprender também a comprar as coisas aqui, porque é engraçado, você precisa meio Isso vai entrar no vídeo do mercado. que aprender, que você não pode só chegar e falar assim, beleza, eu gostei desse mercado e vou ficar aqui. Você tem que, por exemplo, a gente chegou, entrou nos mercados e foi anotando preço por preço, e depois foi comparando um com o outro. Tem uns que a diferença é tipo 20 cêntimos, 30 cêntimos, aí tipo, não faz muita diferença no final das contas, mas tem uns que se você utilizar o cartão do mercado, você ganha um desconto legal em cima. Então, assim, ó, meu mercado até agora, que eu mais gostei, o meu preferido é o Pingo Doce, porque eu acho que eu tenho mais desconto. Toda vez que eu vou lá, eu tenho mais desconto. Eu consigo comprar mais coisas com menos dinheiro. Então, pra mim, é o que está sendo mais vantajoso. Os produtos têm qualidade, eu gosto do Pingo Doce e do Continente. Do Lidl também eu gosto, mas como não tem um tão próximo... São pontuais, cada um tem algo que é melhor em alguma coisa. Sim. E eu acho que o importante que é ressaltar é aprender a comprar, não somente em questão de cupom, porque tem semanas que vale a pena você... Por mais que você goste de algum mercado, tem semana que vai valer a pena você ir em outro mercado. Devido aos descontos, essas coisas, eu vou explicar lá no vídeo de mercado. A outra questão aqui é se valeu a pena tudo até aqui, todo esse processo, nossos 2 meses, tudo que passamos, toda adaptação, entre alegrias e frustrações, valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena muito. A qualidade de vida que a gente tem, a tranquilidade, acho que segurança. A segurança, tudo é melhor aqui. Parece que também a vida é bem diferente aqui, como eu já falei. Parece que a gente está em outra sintonia e parece que a sintonia deles é melhor. Todo mundo vive em paz aqui, numa tranquilidade diferente, né? Então a gente sempre está na loucura lá em São Paulo e aqui acaba sendo a tranquilidade que a gente queria, a paz que a gente queria. E tem essa questão da qualidade de vida, a gente conseguir ter acesso a essas coisas aqui. Não que a gente não teria acesso às coisas no Brasil, a gente tinha também. Porém, aqui também a gente tem acesso às coisas, então, assim, nesse quesito não tem tanta diferença. Tem a diferença do poder de compra, obviamente, é uma diferença esmagadora. E a gente consegue fazer tudo a pé aqui, a gente tem a tranquilidade de poder andar na rua bem tranquilo, bem calmo. Eu acho que isso superou, assim, as expectativas que a gente tinha em relação a tudo, assim, não tem nenhum ponto que a gente fala, meu Deus, lá no Brasil eu gostava mais disso. Não tem. Aqui realmente supriu tudo, para as crianças também, questão de escola, os amiguinhos, sabe, o ciclo de amigos, várias nacionalidades, poder... Né? Assim, a gente fala para as crianças, é isso, faz amizade, vai aprender. Fala outra língua, né? Fala, tipo, meus amiguinhos ali, então vai aprender. Então, proporcionar também isso para eles, né? Vai ser totalmente, né, Theo? Totalmente gratificante pra gente e de antemão não voltaríamos. Não voltaríamos. E valeu muito a pena, sim, até aqui. E não trocaríamos por nada essa experiência. E o que sentimos falta, assim, sentimos o quê? Nada, como eu já falei. Não sinto falta de nada, só... Nem de comida, nem de... Não, de coisas assim, não. Né? Coisas assim do dia a dia, né? Tipo, de uma rotina, não sinto falta de nada. Não sinto falta de nada, tá? Só das pessoas. Só da família, só. Das pessoas.
famílias, amigos, as pessoas próximas, né, da gente ali, que a gente realmente convivia todos os dias, poder dar um abraço, poder se reunir, nesses pequenos detalhes, assim. É engraçado esse assunto, né, nem quero me estender muito nisso, mas por mais que a gente não via as pessoas também todo santo dia, só o fato de estar ali, o fato de poder se reunir, então é diferente, né, então aqui a gente tá um pelo outro, graças a Deus temos um ao outro, mas é diferente sim. Mas também eu acho que Portugal está nos recebendo bem nesse sentido de família. Estamos sendo bem recebidos, eu acho que é bom deixar claro pelos portugueses. Não sofremos nenhum tipo de xenofobia, não sentimos nenhum maltrato, nem nós, nem as crianças. Não só pelos portugueses, mas por nenhuma outra nacionalidade. Já estamos fazendo amizades, já estamos fazendo parte, né, de alguns ciclos ali, tanto de igreja quanto... Estamos, sabe, realmente começando a se enturmar com a cidade ali, com as pessoas. E claro que conforme o tempo for passando, né, vai ficando melhor, assim, esse ciclo de conexão, né? Mas acho que tá fluindo, né? Tá fluindo. Super bem. E uma reflexão final e algumas dicas, eu acho que falamos demais, é um relato até grande demais para 2 meses. Vocês estão preparados para o relato de um ano? Porque um ano também, né? Um ano sem relato de tudo. Assim, acredito que uma dica para dar, acho que para as famílias que estão nos assistindo, que pensam em se mudar, porque a gente sabe a importância que é assistir um vídeo que consiga nos passar, assim, essa segurança. Assim, dificuldade tem, sempre tem, no Brasil ou aqui, vai ter momentos que a gente fica um pouquinho mais cabisbaixo, mas, assim, acontece e bola pra cima, sabe? Escolhemos isso, vamos embora, vai fazer dar certo e ponto. Mas vocês têm que entender que o planejamento, ele é a peça-chave, né, desse quebra-cabeça, né, amor? Um bom planejamento, tanto financeiro, para te dar uma segurança, tanto que seja para pagar um aluguel, para ir no mercado tranquilamente. Quem tem filhos, para poder não passar nenhum tipo de perrengue, né, com as crianças. Eu acho que Sim, acho que tudo. a maior dica é financeira. O grande, né? não, o grande foco Assim, é o planejamento. Se você souber se planejar, se você souber programar, saber suas limitações também, saber o que você quer, o que você não quer. Que a gente vê muitas pessoas reclamando sobre Portugal, sobre aquilo, isso, e tipo assim, você que procurou isso no final das contas. Então você tem que tomar uma decisão de cabeça limpa, né, e sã, entendeu? Então você precisa saber onde você está se colocando, onde você está se metendo, se submetendo, para não sair reclamando das coisas também, de barriga cheia. Então se você está se propondo a fazer isso, você está correndo um risco automaticamente. Então a vida é feita de escolhas. Se você fez essa escolha, você vai ter que sustentar as consequências delas, sendo boas ou ruins. Então não adianta querer reclamar do local, porque o lugar e aquilo aí. Não, cada um tem a sua experiência, obviamente, mas a vida também ela é dessa forma, entendeu? Então acho que a gente não tem nenhum arrependimento, a dica é saber se programar, saber se planejar mesmo, para poder entender a cultura, entender onde você está se inserindo, onde você está inserindo seus filhos, se isso faz sentido para você ou não, para poder aí tomar uma decisão concreta e segura e entender que também não tem como vir na loucura. Por exemplo, tem muita gente que vinha aí como turista, que já era errado já, por mais que não tem muito dinheiro, então se programa por mais tempo, entendeu? Vem com mais segurança, vem com visto, porque tem tantas pessoas aí agora passando perrengue por conta disso e acaba sendo chato. Então, se você vir com visto certinho, com dinheiro, não precisa ser tanto dinheiro assim. Se você tiver aí um fundo de emergência, pelo menos, você conseguir fazer um serviço aqui de relocation, alugar um local para você estar com a sua família, porque também não é fácil, principalmente aqui em Braga, que é uma cidade que tem bastante concorrência na parte de imobiliária mesmo, né? Tá difícil mesmo conseguir casa. Então, se você conseguir vir com a casa certa, se você vir com uma reserva ali de 2, 3 meses ali, não tem como dar errado, é basicamente isso, não tem como dar errado, entendeu? Você vai conseguir chegar aqui, você vai conseguir se estabilizar, você vai conseguir fazer as coisas e as coisas vão fluir naturalmente, entendeu? Então é também entregar as coisas na mão de Deus, colocar tudo na mão de Deus, todos os planejamentos, colocar tudo em oração, para Deus também guiar da melhor forma sim. possível. E entender que tudo são fases, né? Eu vou relatar pra vocês também algumas coisas que eu passei aqui em questão de trabalho, mas assim, entender que tudo bem, tá? Tipo, não ter funcionado aquele trabalho não significa que, nossa, olha só onde eu fui me meter, ou sair de algo que eu tinha meu negócio, tava confortável no Brasil nesse sentido, e, tipo assim, começar já a pilhar, sabe? Tipo, o que eu vim fazer aqui? Onde que eu tô? Pelo amor de Deus. Então não entra nessa pira, sabe? Por exemplo, eu não tenho formação acadêmica, né? De faculdade, né? E então eu vou chegar aqui e claramente os tipos de trabalho pra mim vai ser diferente. Eu não vou. Pra quem é da área, já tem uma formação, já é difícil ingressar. Eu que não tenho, né, uma faculdade nem nada, mais ainda. Se você não tiver um idioma, lascou tudo. Porque, assim, as oportunidades caem pra 30%. Então, assim,
você vai acabar pegando trabalhos que você não gostaria, essa é a verdade. Subtrabalho, né? Subtrabalhos. Tá disposto? Tá disposto? Tá ótimo, paga tuas contas. Vai pagar. E tu vai viver, vai Conseguir aprendendo. comprar as coisas, vai conseguir fazer tudo como qualquer outra pessoa. Como qualquer Porque outra pessoa. a diferença daqui pro Brasil é o quê? No nível ali, né? No nível social, vamos dizer assim. Aqui não tem tanta diferença social. Aqui é basicamente quem ganha um pouco mais de salário mínimo, vive um pouco melhor, mas quem ganha um salário mínimo vive muito bem. Vive muito bem. Entendeu? E então vale. Ah, mas vamos ir para os dois para ficar ganhando salário mínimo, para ficar vivendo e pagando conta, mas tá bom, a qualidade de vida, tudo que a gente tem em benefício faz valer a pena. Sim, a escola das crianças, tudo. E entendemos aqui... que é por um tempo também, né? Tipo, ao longo do tempo eu vou procurar um trabalho melhor, algo que me dê uma condição melhor, e aí é uma questão da pessoa fazer, interessada, procurar. Se a pessoa entender que aquilo também é uma coisa para poder tirar ela da zona de conforto dela e ela querer progredir, querer começar a fazer uma formação técnica, aqui eles valorizam muito isso, valorizam muito o esforço da pessoa. Então pode ter certeza que se você tiver vontade de trabalhar realmente, se você quiser fazer alguma coisa, quiser fazer algum curso técnico, se especializar em alguma área, com certeza você vai ser valorizado. Muitos empregos aqui, a gente deu bastante olhada aqui no site de empregos, né? Muitos empregos aqui, inclusive, oferecem treinamento e formação para os funcionários, né? Para poder ingressar numa área aqui. Então é uma coisa de questão de querer também, questão de se preparar, né, para isso também e querer. E é isso, bom, como eu já mencionei, falamos demais. Para 2 meses que assim, aconteceu muita coisa, então junta muitos assuntos, muitos pontos que a gente quer trazer para vocês, e eu acho que se faz necessário, são informações para vocês que estão ouvindo, ajuda de alguma forma. E é isso, acho que para fechar aqui esse vídeo, não tenham medo, se é um sonho de vocês e vocês têm essa vontade no coração de vocês, vão atrás, não importa o tempo que demore, o nosso processo demorou mais de 1 ano, então, Sim. só que assim, tem que sair do papel. A partir do momento que você... um dia, é um sonho. Sim. Você tem que faz um caderninho, eu sou doida do caderninho. Faz um caderninho, coloca seus planos, vai juntando dinheiro, vai vendo a questão de documento, vai se programando e faz acontecer. A gente tem que fazer acontecer. Não tem pra onde correr. Sim, é um sonho nosso, então a gente tem que correr atrás, tem que esperar chegar no colo. Assim, isso. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e assistiu aqui até o final, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui pra gente. Se vocês têm alguma dúvida, algo que gostariam de falar, fala aqui pra gente. E é isso, né? Sim? Um beijo!